Reciclagem da Visão. (22h11), estamos de volta após comerciais. Já vamos dando boa noite aos nossos presbíteros convidados do podcast Pão de Judá. Já conectado aqui conosco, Heriberto Nespolo. Boa noite, Heriberto. Aí, pra mim não saiu o som aqui. Não sei se alguém pode falar aí, o Patrick. Acho que deu uma corta... Boa noite, amém. Tô ouvindo, tinha dado uma cortadinha na internet aqui, bem no momento do boa noite. Vamos ver, Rua Godoy tá na escuta? Tô ouvindo, irmãos. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Tá com uma instabilidade aí no Zoom. Algum problema específico aí, mas vamos dando início. Não sei o que tá nos escutando agora, tá tudo normal até dar o boa noite, né? Acontece. Voltou. Problemas técnicos. A gente vai abordar aqui alguns assuntos, você já deve estar imaginando, que é o seminário, né? A visão do corpo, o qual a gente tem falado muito desde quinta-feira, na sexta-feira, e hoje pela manhã recebemos. Talvez vamos abordar um pouco aí sobre o presbitério. Olha, tá voltando o Zoom aqui, tá voltando. Vamos ver, tá todo mundo na escuta. Heriberto, tá na escuta agora? Acho que teu mic tá no mudo aí. Bom, beleza. Acho que eu vou puxando com o Juan aqui já, Juan. Uma boa noite aí. Já manda pra nós aí, Juan. O que tu recebeu aí destes 3 dias de seminário? Olha, irmãos, para mim está sendo uma grande bênção poder ter a oportunidade de ouvir isso que nós estamos ouvindo. E hoje à tarde ainda pensava um pouco sobre esse assunto que está sendo falado aí, né, que é o corpo de Cristo. E pensava assim, sobre aquele aspecto de Atos dos Apóstolos, de como é importante esses detalhes que Deus está fazendo agora de ajuste prático na nossa vida, né? Porque eu lembro assim que desde muito jovem cheguei no reino e muitas coisas assim da parte bruta Deus já nos edificou, né? Mas assim no quesito dos arremates, né? Os arremates, os detalhes, para que Deus possa nos dar a prática da palavra, a realidade da palavra, a profundidade daquilo que Deus quer transmitir a nós, né? Isso demora um tempo. Eu observo isso na minha vida, como assim demora um período para Deus conseguir nos levar para termos um pouquinho mais de realidade, de profundidade, como isso cresce a cada dia quando a gente acessa a mesa do Senhor, né? Verdade. Eu acredito assim que esses últimos detalhes que essas mensagens aí, 7 mensagens do corpo de Cristo, eu acredito que são esses arremates para que Deus possa glorificar a igreja, né? Se a gente for olhar Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, a gente sempre prega muito sobre isso, né? Como esses convertidos viviam, mas ali é a expressão prática do corpo de Cristo, se a gente for olhar, né? Assumiu a independência do espírito, as vaidades, as preferências, o orgulho, e aí apareceu a única autoridade do universo, que é Cristo, né? Por meio daquelas pessoas que eram vazias de si mesmo. Então, olhando hoje também essa ministração pela manhã, eu vi, Deus me dava assim esse falar assim no meu coração, que é os últimos momentos que Deus está fazendo na nossa vida para nos transladar para a realidade espiritual. Amém. Amém? Amém. E sobre o presbitério, Juan? O presbitério foi um sacudão, né, irmão? Gente, isso ali mostrou para nós, assim, até o irmão compartilhou, né, que é um assunto que há muitos anos foi trazido e realmente isso é verdade, né? São coisas primordiais, mas que às vezes a gente se perde por causa do ativismo, né, na vida da igreja. A gente começa a querer fazer muitas coisas e aí mistura aquilo com o nosso trabalho, com a nossa vida pessoal e acaba não fazendo nada. Essa é a verdade, né? E aí o espírito fica sem produção no reino, né? Porque a gente se perde, assim, não tem aquela sabedoria de administrar aquilo que Deus nos deu, né? Com zelo, com responsabilidade. Eu vejo assim que nem é às vezes de uma coisa consciente, sabe?
mas sim de a gente fazer porque se acostuma com muita coisa na vida, com a correria do dia a dia, e aí acaba fazendo até as coisas de Deus dessa forma, né? E chega um momento que Deus precisa nos frear, né? E isso vem as experiências, vem o sacudão, né? As varadas, o açoite, e aí vem o Ministério da Palavra também, né? Para trazer realidade, dizendo, olha, Deus está mexendo a tua vida pelo lado de fora, daí vem a palavra para te mostrar a realidade. Tu está errando nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Se tu corrigir, tu vai ter esse sucesso, né? Então, o presbitério foi uma grande bênção, assim, que eu vi Deus trazendo, porque eu tenho que organizar isso na minha vida também. Eu vejo que tem muitos pontos errados ali, que precisam ser ajustados, né, quanto a essa administração e esse zelo com Deus. Certíssimo. Patrick, entra conosco aqui nesse bate-papo. Conta pra nós aí primeiramente do seminário e depois do presbitério. Se quiser fazer o inverso aí também, como Deus mandar. Amém. Boa noite de novo aí a Boa noite. todos que estão conectados aí. Temos uma audiência sempre muito boa, a gente fica feliz em ver, né? Que o corpo está sempre se movimentando e Deus está trabalhando esse corpo, né? Deus quer fazer com que a gente venha a ter a realidade do que é corpo de Cristo, né? E graças a Deus, com esse seminário aí, eu tenho tido muitas experiências com Deus. Deus tem jogado muita luz, né, dentro de mim e como em todos que têm recebido essa verdade, né? A única cobrança que eu tenho interna dentro de mim e algo desde que eu cheguei em Cachoeira é que nós precisamos correr para nos ajustar, porque daqui a pouco não temos mais tempo de ficar cuidando das nossas coisinhas, dos nossos detalhes, né? A gente ainda faz planos e quer sonhar muito longe, né? Mas Deus já está à porta aí, está aguardando um movimento, né, nosso, de uma decisão, para que a gente venha estar se dobrando aí, para que Deus venha estar ajustando todas as coisas, né? E esse presbitério, assim, foi, para mim, o mais marcante até hoje. O mais marcante. Mais cheio, assim, de luz que eu recebi do Senhor, porque eu me senti muito exposto pelo Espírito e senti, assim, bem... o Senhor realmente mudou coisas dentro de mim. Amém. E eu achei que eu não tinha esses problemas, esses defeitos, né? E a partir dali eu senti que Deus ele vai movimentar muito melhor a sua vontade na minha vida, em prol aí desse ministério que ele me deu aí de estar levando essa verdade para as pessoas na cidade aqui onde eu tô. Amém. Foi algo assim especial. Certo, Patrick, eu achei interessante, também participei, né, desse encontro do presbitério e foi falado, né, que muitas vezes a nossa administração, as decisões que a gente toma, às vezes acaba sofrendo influência do nosso ego. A gente para pra pensar, como é que vai ficar pra mim, né, se vai ficar confortável. Qualquer decisão que toma, se não é pelo Senhor, se não é uma direção dele, a gente acaba tomando uma decisão pelas nossas vontades, né, tentando deixar o mais confortável possível. Realmente essa palavra vem para sacudir, né, constranger a todos que estavam ouvindo ali, partilhando daquele momento. Mas o Heriberto está de volta aqui na nossa reunião. Heriberto, a gente estava falando aqui um pouco sobre o seminário e também o presbitério. Quero que tu deixe alguns minutos aí do que tu recebeu. Agora tá saindo o áudio aí, Nicolas? Perfeito. Tá. Nem tudo é como a gente quer, né? Amém. Eu vou começar pelo presbitério, né? Aquilo que Deus ministrou para mim é que chegou o tempo em que os pecados que escondemos até o dia de hoje vai baixar aquele véu do Senhor dentro do nosso coração. Eles vão nos dominar e vão ser expostos para toda a congregação. Isso é o amor de Deus, mas eu senti assim muito forte, um temor muito grande no meu coração sobre que não dá mais para carregar um coração sem expiação diária. Isso ficou muito evidente para mim. No encontro do presbitério, várias vezes foi citado assim a última chance, o último momento, né, com o Senhor, de ter
esse coração sempre espiado aí por Deus. E do seminário, no primeiro dia, aquilo que ficou para mim, do que há um só corpo, eu só tenho realidade do corpo, irmão, quando eu tenho necessidades. Então eu creio que vai se manifestar muitas necessidades no corpo de Cristo para eu poder ter a realidade do corpo. Por exemplo, quando tenho fome, sono, dor, eu sinto o corpo muito mais do que quando eu não tenho nenhuma necessidade, seja ela fisiológica, em nenhum ponto. Então eu creio que as dores do corpo vai fazer o corpo ficar mais evidente para todos os membros. No segundo dia, as três características do espírito, né? Volátil, bebível e fluente. Ali o Senhor me ministrou que aquele que tem a habitação do espírito, né? Ele precisa observar em si mesmo a expansão desse espírito. Ele precisa observar a fluência do espírito, que não vai ter mesmice no ministério, na vida dele. E ele precisa observar se é bebível, assim como José era ramo frutífero por cima dos muros, né? O Espírito também na minha vida, ele precisa dar de beber, assim como foi cantado louvor a todos que estão em volta. E sobre hoje, a parte mais importante para mim foi a questão da vocação. Então, ser servo vai fixar a esperança da glória no meu coração. Vamos passar aí pelos nossos chats, né, do Facebook e YouTube, que está aberto para todo o público comentar. Você que está nos assistindo pode deixar o seu alô, comentário sobre seminário, que participou do presbitério também. Tem um comentário aqui do Flores da Cunha, que colocou aqui: Cristo no governo, o Filho do Homem em realidade celestial na terra. Isso é bom. E também o Juliano Lacerda comentou: verdade, também senti no culto ontem aqui que Deus vai expor todos os nossos pecados e que daqueles que não querem se negar, todos vão ver os nossos pecados. Isso aí. Isso aí. Então a gente teve uma mensagem bem interessante no presbitério, essa mensagem ali para as lideranças, e de que forma vocês vão assim poder compartilhar e levar para o rebanho, né, que são princípios espirituais, eu acho que para todos os membros. Poderia começar aí pelo Patrick. Amém. Eu tô, na verdade, clamando ao Senhor aí de como colocar isso, mas eu vejo que a melhor forma da gente compartilhar com os irmãos todos os assuntos é lá no grupo familiar, né? A gente senta com os irmãos, aqui nós temos grupos, né? A gente rega aí os irmãos nos grupos familiares e eles mesmos vão se inteirando e vão compartilhando uns com os outros, né? E creio que esse é o melhor caminho da gente estar apacentando e levando essa verdade, né? Porque todos nós precisamos dessa realidade, né? A gente só leva os irmãos para a mesa. A gente ensina, mostra e o Senhor faz o resto, né? Ficamos ali igual um regador, né? Aí quando Deus, o rio flui, a gente olha pro povo e joga essa água de novo, né? Ela vai escorrendo através de nós aí. Então esse é o nosso trabalho, né? Eu só rego esse evangelho ali que Deus está trazendo para nós do reino. E eu creio que Deus vai continuar fluindo da mesma forma e o povo vai receber. Está recebendo. Eu já tenho tido aí, hoje, antes de vir para cá, no grupo familiar, a gente vê que os irmãos já estão tendo muitas experiências ao acessar esse material, né? A gente vê o crescimento que esse seminário está trazendo para eles, principalmente a primeira mensagem. Acho que essa aqui foi a que mais gerou impacto aí na vida. Legal. Tá certo, meus amigos, só para avisar aí, daqui a pouco a gente vai ter a dica mensal do mês de novembro, então acompanha até o final o quadro Reciclagem da Visão. Juan, como é que foi as movimentações aí pros membros de Garibaldi, o pessoal acompanhando o seminário aí, já te comentaram alguma coisa? Sim, ontem nós já tivemos o culto à noite em Garibaldi, e ali participa conosco a cidade de Carlos Barbosa também, alguns membros, né? Tem grupo familiar estabelecido já em Barbosa também, e os irmãos ficam sempre na expectativa de quando a gente chega de volta, né? Não sei se nas outras cidades são assim, mas eu vejo os irmãos, eles vêm me receber na porta, né? Fica todo um clima, assim, para saber
das novidades que vêm, né? O que Deus liberou, e isso é legal, porque se percebe assim uma interação dos irmãos, uma preocupação, né, Sim. com aquilo que Deus está liberando. E aí ontem eu aproveitei aquele espaço que a gente tem ali no culto, né, de liberar uma mensagem, um plano de fundo, já reguei aquilo que Deus trouxe no presbitério, né, para os irmãos, e senti também assim a necessidade de fazer umas 2 reuniões práticas em cima daqueles pontos que foram trazidos ali no presbitério, né? Porque como a gente recebe como liderança, né, como disse o centurião, abaixo de mim também tem pessoas, né, que Deus comissionou. Então é necessário transmitir de forma íntegra, da mesma forma como nós recebemos, né, como lideranças do Senhor, transmitir isso para eles também, para que no escalão da vida pessoal, do grupo familiar, eles também possam organizar e colocar com zelo aquilo que Deus tem trazido, né? Porque o objetivo é um recebe, o outro vai transmitindo, como o Patrick falou, né? Então, a gente vai regando e eu vejo como é legal isso, irmãos, porque não no sentido de repetir as mensagens, né? De replicar aquilo que está sendo falado, mas de pegar aquilo que você recebeu, aquilo que tu ajustou na prática, aquilo que tu teve experiência, né? E passar. Então, quando a gente vai diluindo o assunto no corpo de Cristo, por exemplo, eu transmito aquilo que Deus trabalhou na minha vida, né? E essa transmissão sai com vida, não sai como religião e letra, né? E assim, quando eles recebem também, Deus produz uma experiência prática para eles, e isso vai chegar lá na ponta do grupo familiar, né? Então, é uma reunião fechada para as lideranças. Sim, mas vai ser transmitido e vai chegar lá na ponta, né? Até chegar no gentil esse assunto. Exato. Que como é um assunto que precisa chegar em toda a comunidade da nossa cidade, onde a igreja está estabelecida, né? Então eu vejo dessa forma. Então a estratégia que Deus me deu após essa reunião do presbitério é isso: é 2 reuniões práticas sobre esse mesmo tema, falando sobre esse mesmo assunto, para que esse assunto chegue lá na ponta da mesma forma como foi liberado pelo Espírito no sábado, né? E eu vejo assim os irmãos com esse anelo. Eu tenho muitas experiências assim, fico bem feliz, porque Garibaldi é uma cidade que está me renovando assim de um período que Deus mexeu bastante na minha vida. Eu fiquei um período assim entupido, vou dizer para os irmãos, e Deus sabe desentupir um vaso, né? E isso está sendo muito bom. Deus está produzindo muita vida em mim nesses últimos dias, quando eu comecei a entender que era Deus mexendo comigo, não era nada no sentido natural, mas o problema está dentro de mim, né? E aí eu vi Deus começar a trazer esses resultados, esses frutos, pessoas novas, muitas pessoas novas nesses últimos 30 dias, passam de 15 pessoas que Deus trouxe nesses últimos dias na cidade de Garibaldi de Barbosa. E Deus está trazendo assim essas pessoas e elas estão entendendo a mecânica, está encaixando nos grupos familiares, estão indo para os materiais de acordo com a necessidade delas, né? Então isso está sendo muito bom para me ajudar nesse processo que Deus está realizando uma obra intensa no interior do vaso. Boa. E por aqui, Heriberto, tu já enxergou aí os primeiros impactos aí do seminário, ou algo em relação ao presbitério, como a gente estava falando, né? Alguma coisa que o senhor te trouxe na aplicação prática aí da vida da igreja, Cachoeira do Sul? É um assunto interessante para tratar com as lideranças, né? Nós temos aqui a cada 15 dias um trabalho com os líderes de grupo familiar, e a administração é uma coisa muito importante assim na vida de uma liderança, porque senão o trabalho enterra a gente. A falta de ordem naquilo que se precisa fazer acaba enterrando a gente. Nós não vemos o fim de nada. E assim é com o grupo, assim é com aquele que cuida do banheiro, assim é com todos aqueles que fazem algum serviço para Deus. Mas eu creio que a mensagem em si, assim, ela remete mais a nós sermos administrados pelo Espírito Santo, né? Porque fazer serviços com ordem, qualquer pessoa consegue fazer se ela colocar para si uma regra, uma doutrina, né? Mas a administração do Espírito, ela é diferente de uma regra. Aquilo que eu faço 3 vezes na semana, no 4º dia, talvez não seja daquela forma, seja de uma diferente que o Senhor vai trazer naquele momento, né? Então, todo esse conteúdo, ele se encaixa. Eu tive experiência assim, ontem, na verdade, no culto, foi um momento de ouvir os irmãos de fora. Sempre que eu venho aqui, a gente
acaba, foi pós micro-regional, e hoje pós-encontro nós não ouvimos testemunhos dos irmãos daqui, da congregação. Sim. Mas no próximo domingo, com certeza, terá irmãos testemunhando. Amém. Pois é. Eu acho que até esse mesmo assunto que foi trazido ali, a gente encontra, assim, acho que no aperfeiçoamento dos santos, Escola do Reino, as mesmas linhas, né? Daquilo que Deus trouxe. Com E o certeza. rebanho curado também. Verdade. Aí, perfeito. Uma administração, decisões tomadas aí através do Espírito Santo, né? Como é difícil de entender, parece isso aí, né? Porque a gente não aplica. E eu não sei se o ministro tem alguma coisa a abordar. Olha, a gente já falou lá, é interessante ouvir os irmãos aqui mais hoje. Agora eu percebo assim que a dificuldade de assimilação da administração é não entender que tem que partir do Espírito nos levar para praticar a verdade. Porque todos os princípios que existem de uma boa administração já estão na palavra de Deus. Então, se a gente se dispor a convidar o Senhor sempre a nos dirigir, a aplicar os princípios, a consequência natural, espontânea, é de surgir uma boa administração. Por exemplo, assim, eu entendi no início dessa minha experiência cristã que tudo eu tinha que fazer com amor para Deus. E esse é o segredo da administração. Amém. Não fazer nada para ninguém, para homem, nem para mim. É fazer para Deus, agradar a Deus. E eu tive esse comportamento tônico sempre. Cada vez que eu ia fazer, a motivação era agradar a Deus, não a mim. E aí dava certo. Até vou puxar aqui o Patrick aqui para o compartilhar. Sei que o Patrick também tem trabalho secular, né? E isso, às vezes, a gente acaba deixando o nosso bem-estar, né? O pós ali, trabalho, em vez de descansar, trabalhar para o Senhor. Como é que é isso para ti? Qual que era a tua motivação, Patrick? É o amor ao Senhor? Como é que foi esse processo aí de convencimento? Amém. É só por amor, irmão. Só por fé, porque às vezes o corpo da gente não quer obedecer, né? Então nós temos que arrastar ele junto e levar ele a praticar a verdade. E pós seminário e presbitério, eu já na prática aqui em casa, minha esposa também participou comigo, né? A gente já pôde ver intensas mudanças aqui no comportamento, né? Porque à medida que a gente vai sendo exposto e a luz vai entrando e a gente vai confessando os nossos pecados, algo acontece. Então, a nossa administração aqui como marido e mulher, a gente encontrou muitos problemas, né? A gente passou parte do caminho de volta fazendo ajustes, né? E são aí, deu mais de 4 horas de viagem, né? Então, Rendeu. a gente tinha algumas coisas que não estavam legal para arrumar, né? E aí você vê que a gente tem uma tendência a partidarismo, né? De querer puxar sempre o tapete do outro e o meu tem que ficar ali, né? Então a gente passou parte do tempo culpando o outro. Eu digo, porque olha só, é para ti isso, tu tem que ajustar isso e aquilo, e o outro também, aí daqui a pouco os dois estão errados, porque estão se dividindo. Mas quando coloca a verdade de Cristo na frente de tudo, né? Nós ouvimos lá tal assunto, temos que ajustar a nossa consagração, temos que ajustar a nossa entrega, o nosso tempo, 8 por 8 por 8. Temos que ajustar a primícia das crianças em casa, temos que ajustar. E nessas horas você vê que a mesa ela tem um sucesso tremendo quando ela é acessada. Né? Porque a gente veio assim e parte do momento a gente sentia ira, né? Porque a gente ficava bravo, porque
Porque uma coisa é quando a gente está ouvindo aí de forma coletiva, né? Mas quando eu compartilho com a minha esposa, ela já não é, ela já olha para mim na minha cara e a gente sente uma acusação, né? Não é essa confronto. palavra, na verdade, mas Deus usa o vaso aqui em casa para me pôr na posição. Então ela me escuta sem filtro, né? Ela fala tudo. E aí nessas horas a gente vê os ajustes chegando, né? Porque a gente olha e fica procurando, né, defeito na igreja, defeito nos irmãos, defeito na esposa, né? Mas na verdade o administrador dessa obra, que é Cristo, ele está mostrando que os ajustes têm que ser feitos primeiro em mim. Como foi dito na dica que termina hoje, a dica mensal do rebanho curado, Deus primeiro cura, quer curar o pastor e depois as ovelhas. Então, e essa obra tem que começar e tem que partir de mim, né, como autoridade. E depois de ajustado aqui, o Senhor diz que o óleo desce, né, e isso vai escorrendo sobre todos os demais, né? Embora cada um tenha que buscar de forma individual a sua salvação, a parte coletiva do corpo nós temos que fazer unidos aqui. Depende de mim também. Amém. Então, cada tem uma função e uma posição aqui. E graças a Deus, eu recebi do Senhor assim, muita exortação. Eu acho até que esse encontro, pós-presbitério aí, eu creio assim que foi quando começou a vir a realidade de tudo que eu ouvi. Porque Deus, eu vejo que Ele está me cobrando. Né? E graças a Deus eu tenho conseguido ouvir e bastante coisa já está melhorando. Eu vejo que espiritualmente eu me sinto mais aberto a receber do Senhor, né? Até tive um momento muito bom, né, no presbitério, que eu pude sentir que Deus arrancou muitas coisas de dentro de mim que precisavam ser tiradas. Né? Tu sabe que nessas reuniões, nesses momentos, decisões são tomadas, né? Os resultados a gente vai vendo pra frente. O Senhor vê quais as decisões que a gente tomou e ao longo da semana o pessoal vai compartilhando aí com Novas do Reino, como é que vai chegando as experiências. Rua, já vou pedindo aqui para te deixando uma conclusão aí, geral, nosso tempo tá finalizando. De alguma coisa que tu sentia aí sobre esses dois assuntos que a gente tá trazendo aí pro povo. Amém. Em cima desse ponto aí para regar, né, para os irmãos, como o ministro falou hoje pela manhã, que ia deixar o assunto da semana que vem para a gente adiantar, né? Lá no livro Rebanho Curado tem, se eu não me engano, não lembro certo o capítulo, se é o 44, que fala sobre administração, organização e liderança, né? Que era um material antigo da editora que foi colocado no Rebanho Curado, né? Então esse assunto vai ajudar bastante a gente a dissolver esse tema que foi trazido no presbitério, né? E organizar a nossa vida prática com o Senhor. Eu acho que o maior desafio como presbítero é esse que o irmão Sérgio trouxe aí, né? É a gente entender que a gente tem que fazer tudo para o Senhor e eu vejo muitas vezes assim, os irmãos comentam, mas não vai, não muda, não tem resultado, mas não é nós que mudamos, né? É o Senhor, o nosso papel é cooperar, pregar a verdade e deixar Deus convencer, deixar Deus fazer a obra, né? E quando a gente descansa dessas obras de querer mudar as pessoas pela força humana, aí Deus já fez uma grande obra em nós, né? As ovelhas vai ser um reflexo daquilo que Deus está trabalhando na nossa vida e da nossa entrega ao Senhor, né? Então, que Deus nos dê essa graça como liderança aqui de poder entender essa mecânica do reino, né? Não julgar, não ter opinião sobre nada, né? Mas permitir Deus fluir por meio de nós para levar a verdade para todos e deixar Deus convencer a todos, né? A respeito dos pontos que diariamente todos estão sendo iluminados, porque todos no reino têm experiência, irmãos. Você pode pegar qualquer pessoa e você para conversar um pouquinho com ela, vai ter uma experiência com a mesa, material, né? Então Deus está fazendo a obra em todos, isso que é importante aqui no reino, né? Queria agradecer pela oportunidade de participar com os irmãos. A gente que agradece
Só o pessoal que tá acompanhando aí, não dorme ainda, viu? Não dorme. Sei que no finalzinho o pessoal começa a pegar no sono. Tem a dica mensal, a gente já vai liberar. Patrick, deixa aí rapidamente tuas considerações finais. Amém. É isso aí, mano. Que Deus abençoe a todos, né? Eu fico feliz aí, eu vejo que o corpo tá se formando aí. Amém. Deus abençoe a todos aí. Valeu, Patrick. Heriberto, conclusão? Permanece a fé, a esperança e o amor, né? E o maior de todos é o amor. Essa é a base de tudo, com certeza. Obrigado pelo convite aí, mais uma vez, para estar aqui com vocês. Deus abençoe aí todo o corpo de Cristo.